Eu já te contei aqui num outro vídeo no canal sobre como identificar as manipulações nas relações. Pessoas que usam da manipulação para obterem algo em benefício próprio. Mas hoje, o que eu vou te contar aqui é como lidar com essas situações, o que fazer quando tu te deparar com uma situação em que alguém está tentando te manipular. O meu nome é Tamires, eu sou psicóloga, e se tu convive com alguém que faz constante uso de manipulações na vida, possivelmente tu sabe como é desafiador e como é difícil lidar com isso. Inclusive pode te gerar um monte de emoções como culpa, tristeza, raiva, ansiedade, sentimentos de inadequação. E quando nós não estamos fortalecidos, não sabemos também como lidar com esse tipo de situação, fica realmente muito difícil conviver com paz mental, com saúde mental. Por quê? Porque aos pouquinhos, se tu não consegue colocar limites ou não sabe identificar nem lidar com essas manipulações, tu vai abrindo mão, muitas vezes, do teu jeito de ser, das coisas que tu gosta, do que é importante para ti e vai se perdendo diante dessa relação. E eu comentei já naquele outro vídeo de que nem toda manipulação ela é intencional. A pessoa, pelo menos, ela sabe que ela está manipulando, que ela realmente percebeu. Algumas pessoas realmente fazem uso assim, bem consciente mesmo, e outras não. Mas, independentemente de ser intencional ou não essa manipulação, é um fato de que ela pode te trazer uma série de prejuízos. O primeiro ponto numa manipulação emocional é o uso da culpa. A pessoa que aos pouquinhos vai fazendo com que tu se sinta culpado com alguma coisa, com aquilo que tu não quer fazer, ou porque tu não atingiu alguma expectativa que essa pessoa tinha sobre ti. E isso vai fazendo com que muitas vezes tu abra mão do que tu queria fazer, mas porque está sentindo culpa, porque a pessoa conseguiu pegar ali na raiz da tua culpa. E talvez tu faça isso porque tu tem medo de desagradar essa outra pessoa, medo de deixar ela triste, em uma certa medida te sente responsável por essa emoção. E eu entendo que tu se sinta assim, porque possivelmente essa pessoa induz com que tu se sinta realmente assim, responsável por aquilo que ela sente. Talvez tu tenha medo de ser rejeitado por essa pessoa caso tu desagrade ela. Talvez tu tenha medo de ser punido, porque algumas pessoas que usam manipulação, elas também punem o outro. Pode ser até deixar de falar contigo, não porque ela não está conseguindo falar contigo, mas porque ela quer realmente fazer com que tu se sinta mal por isso. Então ela sabe que isso te machuca. E também pode ser que essa dificuldade que tu sente em não agir pela culpa seja em função de não querer frustrá-la mesmo, né? Porque parece que vai ser avassalador para essa pessoa. Então, seja lá qual for o motivo, se tu age pela culpa, para evitar com que tu sinta essa culpa, cuidado. Para isso a gente precisa fazer algumas reflexões importantes. Por que tu se sente responsável por isso? Essa pessoa, que muitas vezes é adulta, será que ela não conseguiria lidar com uma frustração, com sentimentos desagradáveis, que seria desagradar essa pessoa? Será que essa culpa é tua mesmo ou ela foi induzida por esse outro? Eu sou realmente responsável por isso que está acontecendo aqui? Essa pessoa ela não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, ou nem sobre as próprias emoções dela. Então, se ela é uma pessoa adulta, eu posso apostar que essa pessoa vai conseguir sim lidar com essa frustração. E se ela acha que a culpa disso é tua, sinto dizer, mas isso é uma coisa dela, isso não é responsabilidade dela. E uma informação importante que eu já falei aqui em alguns vídeos. Não é porque tu está sentindo culpa que necessariamente tu está errado, que tu está realmente fazendo alguma coisa errada. Então tu pode agir diferente apesar de se sentir culpado. Se tu tem interesse em saber mais sobre a culpa, eu já gravei 2 vídeos aqui no canal sobre isso. Um sobre culpa em situações gerais, em coisas que tu se sente muito responsável, um vídeo um pouquinho mais antigo, e outro um pouco mais recente que é sobre culpa ao dizer não, que eu acho que super cabe bem também aqui nessas situações, por pessoas que usam a manipulação. A segunda forma de manipulação que eu já comentei naquele outro vídeo também é o gaslighting, que é quando a pessoa ela faz com que tu duvide da tua própria capacidade de discernimento, de percepção das coisas. Então, ela vai lá, faz uma coisa, diz uma coisa e depois ela diz que não fez aquilo, mas é tu que está ficando um pouco doidinho da cabeça. Então, frases assim, nossa, mas tu tá exagerando, não é bem assim, ou
Não, eu não disse isso. Não, tu tá realmente ficando louco. E claro, às vezes a gente pode sim estarmos errados. Pode ser que a pessoa não disse, eu interpretei algo diferente daquilo que ela realmente disse. Mas lembra que a gente está falando aqui de um padrão. Isso acontece com frequência nesse relacionamento com essa pessoa. Então, possivelmente, isso é uma coisa que acontece muito e ela não está com nenhum problema cognitivo, algo de realmente uma dificuldade ali de entendimento sobre as coisas. Talvez ela esteja tentando te manipular e principalmente se são situações em que ela obtém um certo benefício em fazer com que tu não acredite naquilo ali que tu tá pensando, que tu tá achando ali. Porque pode ser também que em alguns momentos essas pessoas possam ter se enganado mesmo, ou não lembram que disseram alguma coisa. Mas é isso, sempre a gente precisa ver a intenção. Ela tem algum benefício? Para a gente conseguir separar o que seria uma situação comum, corriqueira, de um esquecimento, de o que seria uma situação que pode haver um tipo de manipulação ali. Então, se tu está passando por isso nesse relacionamento, eu te indico ser firme naquilo que tu acredita, na tua percepção. Inclusive, pode expor isso para essa pessoa, dizendo assim: minha percepção é diferente e eu confio nela. E simples. Não precisa ficar tentando convencer o outro. Até porque se tu fizeres isso e a pessoa realmente está ali tentando manipular, ela não vai mudar a ideia, ela vai continuar insistindo naquilo. Talvez tu pode até tentar no primeiro momento, tá? Ó, não, mas olha, tu disse isso aqui, ó, eu lembro, e se a pessoa ali não tá flexível e continua dizendo que tu tá louco, que não, ela não disse, nem tenta mais, não vai gastar o teu precioso tempo e energia tentando convencer essa pessoa que não quer enxergar que ela pode estar equivocada. E se for uma situação mais grave, em que as coisas estão acontecendo e isso de uma forma tem te prejudicado, cabe também registros das coisas, das falas, dos prints. Às vezes é importante também ter essas coisas, essas ferramentas para a gente poder se proteger caso venha algum tipo de situação um pouco mais grave. E também tu pode manter um registro num diário sobre as coisas que a pessoa falou, porque tu acha que pode ser que depois ela fale diferente, justamente para tu poder acessar isso e te convencer, não é para convencer o outro, para que tu lembre do que realmente aconteceu. E também tu pode buscar opinião, percepção de outras pessoas que são da tua confiança. E claro, se isso tem prejudicado a tua saúde mental, está difícil, às vezes o melhor que nós podemos fazer é o afastamento. A terceira forma de manipulação que eu contei para vocês foi sobre críticas, humilhações, aquelas críticas destrutivas, ataques verbais, xingamentos, coisas que a pessoa faz para que tu se sinta muito mal, assim, de se sentir para baixo mesmo. E lembra que a questão aqui nesse ponto não é sobre ti, é sobre o outro. No sentido de que essa pessoa precisa dessas artimanhas para que ela se sinta melhor. E claro, mas não é porque é sobre o outro e não sobre ti que tu vai permitir ser tratado dessa forma. Então aqui a gente vai precisar de limites. Se respeite, pratique aqui o autorrespeito e diga: eu não vou permitir ser tratado dessa forma. E se a pessoa não para, continua te agredindo, aqui tu vai dizer, colocar um limite bem mais forte, digamos assim, que é: se nós continuarmos com a conversa nesse tom, nesse formato, a gente vai encerrar por aqui. Então mantenha a segurança, não precisa ofender de volta. Eu sei que isso é bem difícil e dá vontade sim de se defender desse tipo de situação. Eu não estou falando de agressões físicas, eu estou falando de agressões, outros tipos de agressões aqui. Mas o ponto é que trazer a agressão de volta também não vai construir alguma coisa para ti. Será que tu vai sair se sentindo bem dessa situação? Dificilmente. Então, às vezes, o silêncio, o distanciamento é o que melhor tu pode fazer nessa situação por ti. Porque quando nós respondemos a essa agressão e trazemos outra agressão de volta, fica nesse bate-volta, o que acontece aqui? Além de tu estar gastando a tua energia depositando em algo que não vai ser construtivo para a tua vida, também tu tá, de uma certa forma, dando um poder para essa pessoa que está tentando te manipular. Porque isso quer dizer que ela está conseguindo te afetar. E muitas vezes é exatamente isso que ela quer também. A quarta forma de manipulação utilizada são chantagens emocionais. Que é isso?
É a pessoa utilizar da emoção dela, da tua emoção, para obter alguma coisa ali em benefício próprio também. Então, tu já assistiu ali o vídeo, já sabe identificar isso, então agora a gente vai saber o que fazer. Uma chantagem clássica, que é aquela: se tu me amasse mesmo, tu faria isso por mim. E aqui tu pode, inclusive, usar alguma forma mais assertiva mesmo para lidar com essa situação, de responder assim: eu entendo que isso possa te chatear, eu entendo que isso te incomode, mas isso não é justificativa para me pressionar. Eu não vou fazer algo porque estou me sentindo pressionado. Eu não vou mudar essa situação com base em ameaças e culpa. Então isso é um limite, assim, de não adianta, eu não vou agir baseado nessa emoção que tu tá tentando aqui induzir. E é muito importante que a gente faça isso, porque quando tu abre mão daquilo que tu queria fazer, tu está também reforçando o comportamento da pessoa continuar fazendo esse tipo de ameaça, de chantagem emocional. Porque, querendo ou não, acaba funcionando realmente na cabeça dela. Então, ela vai repetir isso outras vezes. A quinta forma de manipulação são as promessas vazias, que é quando a pessoa promete coisas, mas ela não age, não faz nada de concreto, não apresenta nada concreto que realmente mostre que as ações dela, que as atitudes vão mudar. Então, quando a pessoa vier com esse tipo de discurso, eu vou mudar, eu prometo, pergunte então como ela pretende fazer isso, quando ela vai fazer isso. E também já coloque um tempo para isso acontecer. Tá bem? Então tá. Então, daqui a uma semana, um mês, enfim, a gente vai olhar para isso de novo e ver que avanços que tu teve nisso. Então não deixa em aberto. Então tá, então a pessoa vai mudar. Cuidado com isso, porque talvez ela não mude. E eu sei que às vezes a pessoa ali que está, principalmente dentro de uma relação que há constantes manipulações e o outro, essa pessoa que está sendo manipulada, acaba sendo mais dependente dessa outra pessoa, isso acaba sendo muito difícil, porque talvez essa pessoa que está te manipulando, ela fale exatamente aquilo que tu gostaria de ouvir, ela sabe aquilo que vai mexer, que vai te fazer acreditar naquilo, porque aquilo realmente é o que tu quer, tu quer aquela mudança, aquilo é importante para ti, então a pessoa ela vai usar isso. Mas às vezes ela não quer realmente mudar, ela só tá ganhando um tempo, ela tá tentando fazer com que talvez tu não deixe ela ou que tu continue naquela relação, mas mudar mesmo. Por isso que é importante ver de concreto, não vá pela palavra da pessoa, por aquilo que ela diz, sempre avalie tudo pelas ações da pessoa. A sexta forma de manipulação é o isolamento, que a pessoa começa a falar mal das pessoas que tu gosta, de amigos, da família, seja lá quem for, e isso faz com que tu vá se afastando dessas pessoas e comece a duvidar, acreditar naqueles vínculos, naquelas amizades. Então, sempre se questione, mas isso faz sentido? É isso mesmo que essa pessoa está me dizendo? Ou ela está tentando ter um controle sobre mim? E se for essa opção de ser uma tentativa de controle dessa outra pessoa, uma insegurança por parte dela, não abra mão. Muito cuidado também. E deixe claro isso. Eu não vou abrir mão dessas pessoas que são muito importantes para mim, que têm um grande valor na minha vida. E eu gostaria que tu respeitasse a minha decisão. E claro, não espera, se a pessoa realmente estava tentando te manipular, não espera que ela valide isso. De dizer, é verdade, puxa, dificilmente ela vai fazer isso. E o sétimo ponto é a punição, no sentido de deixar de falar contigo quando alguma coisa acontece que frustrou a expectativa dela. Então ela vai se afastando de ti para que tu sinta um pouco de desespero, ansiedade de ir lá e querer falar com ela, então tu vai atrás dela. Então nesse tipo de situação, às vezes cabe identificar para essa pessoa que isso está acontecendo. Eu te percebi mais distante nesses últimos dias, nessas últimas horas. Aconteceu alguma coisa, tu gostaria de conversar sobre isso? E aqui, se a pessoa realmente não estava tentando manipular, possivelmente ela vai se abrir para isso, vai querer conversar ou vai te dizer, olha, não estou pronto para isso, eu não consigo fazer isso agora. Então vejam que há vulnerabilidade ali na fala dela. Mas se ela está tentando te manipular, dificilmente tu vai ver essa vulnerabilidade aqui aparecendo. Porque lembra, às vezes as pessoas elas têm realmente dificuldade de conversar quando elas estão chateadas,
mas é porque ela precisa se organizar mentalmente e não com uma estratégia de punição. Então veja se ela consegue realmente te justificar, explicar o porquê desse silêncio, o porquê dessa punição. Então essas foram as formas de lidar com pessoas que usam da manipulação. E se tu te identificou com essas coisas, está em relações que estão te deixando para baixo, que isso realmente está te afetando, cuide de ti, te fortaleça. Isso é bem importante. E em muitos casos, em algumas situações, cabe o afastamento mesmo. Eu já falei isso naquele outro vídeo das manipulações, mas acho sempre importante ficar o meu alerta aqui, certo? Então, se tu gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que tu gostou, que foi útil para ti. Comenta aqui se te sentires à vontade, se tu já teve alguma experiência com esse tipo de situação, de manipulação. E também compartilha esse vídeo com quem precisa saber desse conteúdo, certo? E, vou deixar aqui também embaixo os links para os vídeos que eu citei aqui, que eu acho que podem ser complementares aqui a nossa conversa de hoje, tá bem? Por hoje é isso e até um próximo vídeo.